Dar boas-vindas também ao nosso pastor da igreja, que está nos visitando hoje, de férias. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Meus irmãos, por gentileza, queria pedir a vocês que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai nosso, santificado e exaltado, ó Deus, seja o teu nome. Queremos, ó Deus, mais uma vez rogar ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que possamos ser alimentados pela sua palavra. De forma que haja gratidão nos nossos lábios, ó Deus, e uma esperança no nosso olhar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os versículos que nós acabamos de ler, de fato, são versículos maravilhosos. Não há como não ler esses versículos e não concordar com alguns teólogos que dizem que aqui, nessa carta, Paulo realmente fez o tratado mais profundo a respeito da pessoa e do caráter de Cristo. Um tratado profundamente cristológico. É assim que alguns teólogos se referem à carta de Paulo aos Colossenses. E de fato é maravilhoso. Mas essa carta, irmãos, ela foi escrita sobre um pano de fundo muito sombrio e ameaçador em relação à igreja. Nós temos falado isso ao longo de todos os domingos e eu preciso repetir mais uma vez. Essa carta ela foi escrita dentro de um contexto onde uma heresia muito perniciosa estava surgindo e estava ameaçando a igreja. Basicamente, eles estavam questionando a divindade e a humanidade de Cristo. A heresia do gnosticismo, por um lado, dizia que Cristo não poderia ser plenamente Deus, que ele era uma espécie de Deus inferior, um Deus inferior, que ele não era Deus em sua plenitude. Mas, por outro lado, eles também negavam a humanidade de Jesus, dizendo que ele também não era plenamente humano. Deus não poderia ser humano. Como Deus poderia habitar em um corpo, em uma matéria que eles entendiam é mar? Então Deus não poderia ser nem humano, mas ele também não era plenamente Deus. E o problema, irmãos, é que o que a Escritura diz a respeito de Jesus é justamente isso. As Escrituras dão testemunho de Jesus dizendo que ele é, sim, pleno homem e também pleno Deus. Agora, esse problema com relação à pessoa e à divindade de Cristo não era um problema que ficou restrito à época de Paulo, à época que essa carta foi escrita.
Infelizmente, esse problema ele continua reaparecendo nos dias de hoje. Às vezes com uma nova roupagem, às vezes com uma nova terminologia, às vezes travestido de religião, às vezes travestido de ciência. Mas, de fato, até hoje existem alguns que não creem que Jesus é Deus, que não creem que Jesus era plenamente homem. Alguns dizem que Jesus era uma espécie de espírito, mas não plenamente homem, não plenamente Deus. Como, por exemplo, diz a teoria do Jesus histórico. Uma teoria acadêmica que diz que Jesus era apenas um homem, apenas um judeu, guiando um grupo de analfabetos. É assim que se olha hoje para o Jesus. Vamos tirar aquilo que diz que ele é Deus. Vamos eliminar os milagres, vamos zelar os seus atributos, vamos eliminar o seu poder e ficamos apenas com o homem Jesus. Um sábio, talvez, um profeta, talvez, mas não Deus. É nesse contexto que a carta de Paulo é escrita. Em um sentido, é uma belíssima carta para orientação à igreja em Colossenses. Mas em outro sentido, é uma defesa muito afiada a respeito da excelência da pessoa e do caráter de Jesus. Aliás, esse é inclusive o tema da nossa mensagem de hoje. A supremacia de Cristo proclamada na excelência da pessoa e obra de Cristo. E dito isso, eu queria agora sim entrar dentro da nossa mensagem a partir desse primeiro tópico, a excelência da pessoa de Jesus. Me acompanhe mais uma vez na leitura do versículo 15. Olha qual é a primeira afirmação que Paulo faz a respeito de Jesus. Ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra que Paulo utiliza aqui, irmãos, no grego é eikon, palavra que vai dar origem à palavra que a gente usa no nosso idioma, ícone. Esse é justamente o sentido que Paulo usa. E o sentido é esse que nós acabamos de ler. O que Paulo realmente está querendo dizer é justamente isso. Que Jesus é de fato a imagem de Deus. A cópia exata, a semelhança exata. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele vai dizer mais à frente que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do ser de Deus, está escrito em Hebreus. A representação exata. E o que Paulo quer dizer com plenitude, essa palavra? O que ele quer dizer com que em Deus habita a plenitude de Deus? Ele vai dizer mais à frente. Em Cristo habita a plenitude de Deus. Ele quer dizer que em Cristo está toda a soma dos atributos de Deus, toda a soma do caráter de Deus, toda a soma do poder de Deus. De forma que Jesus não é 50% Deus. De forma que Jesus não possui alguns atributos ou alguma parte do poder de Deus. Mas ele possui a plenitude do ser de Deus. Ele é o resplendor da sua glória e a representação do seu ser, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele não é, irmãos, um Deus inferior. Não é um Deus limitado, nem tampouco uma imitação barata de Deus. Ele é Deus em sua plenitude. Como o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, se alguém que deseja ver Deus, a nossa resposta para você é justamente essa. Olhe para Cristo, pois Cristo revela Deus em sua plenitude. Sendo Deus, ele revela Deus para nós.
Mas vejam que o texto continua. Ele fala primeiro dessa pessoa de Cristo, da excelência da pessoa de Cristo. E ele diz, ele é pleno Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A imagem perfeita de Deus. Mas ele continua o texto e começa a falar então da excelência da obra de Cristo. E ele começa a falar da excelência da obra de Cristo a partir da criação. Me acompanha no versículo 15. Ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, e diz, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Paulo começa a mostrar então a excelência de Cristo, a supremacia de Cristo, como? A partir da criação. E a primeira coisa que Paulo diz é que Cristo é o primogênito de toda a criação. O primogênito. E aí, a palavra que Paulo usa é prototokos, no grego. E o que será que Paulo quer dizer aqui? Exatamente isso. Primogênito. Agora, quando nós utilizamos a palavra primogênito, a gente fala de quê? Do primeiro filho que nos nasceu. A gente fala em um sentido que é puramente, essencialmente cronológico. O primeiro filho que nasce, a gente chama ele de primogênito. Mas há um outro sentido para essa palavra. Não apenas no sentido cronológico. Especialmente nas culturas antigas. O filho primogênito não era apenas o primeiro a nascer, mas ele também era aquele que tinha a precedência. Ele é aquele que ocupava a posição mais alta na família. E era, portanto, aquele que tinha os direitos de primogenitura, os direitos sobre os demais. De forma que é justamente isso que Paulo quer dizer. Paulo não está dizendo que houve um momento em que Cristo não existiu e então ele nasceu e passou a existir. Paulo não está dizendo que houve um momento em que Cristo não era o Filho de Deus. Porque senão Paulo estaria concordando com os hereges que ele estava combatendo. E estaria entrando em contradição. No versículo 17, o que é que ele diz? Ele é antes de tudo. Ou seja, Paulo está apontando aqui para um caráter eterno da pessoa de Jesus. Então ele não pode dizer que Jesus surgiu em algum momento. Ele é eterno. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos, quando ele fala de primogênito, é justamente isso que nós acabamos de cantar. Ele é o Senhor da criação. Ele tem os direitos sobre toda a criação, como nós cantamos. Foi muito sábia o entendimento do autor do hino. Ele é Senhor de toda a criação. É isso que nós cantamos. Ele é o primogênito. Ele é o prototokos da criação. É isso que Paulo está falando. Agora, vejam, ele tem a primazia, ele tem a precedência, ele tem os direitos. Agora a gente tem que perguntar, a partir de que Jesus advoga para si o direito de ser Senhor da criação? Com que base Jesus diz e se coloca nessa posição de ser o Senhor da criação? Quais são as bases? Com que autoridade ele pode se tornar o Senhor da criação? Qual é a base da sua autoridade para isso? E o próprio texto explica para a gente, versículo 16, ele diz, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí ele começa a elencar em seguida várias categorias de anjos, por exemplo. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, não importa. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, qual é a autoridade de Cristo para se colocar na posição de Senhor da criação? É simples.
Ele criou todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas. Para ele todas as coisas foram criadas. Por meio dele todas as coisas foram criadas. E por meio dele é que as coisas são sustentadas. Nele, por meio dele e para ele. É por isso que ele pode se colocar na posição de Senhor da criação. Vejam as 4 coisas que Paulo elenca aqui. Primeiro, ele diz: Jesus é a fonte da criação, ele é o agente da criação, ele é o sustentador da criação e é o alvo da criação. Ele é fonte, nele todas as coisas foram criadas. Ele é o agente, por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o sustentador, nele tudo subsiste. E ele é o alvo da criação. Para ele, todas as coisas foram criadas. Então, sim, irmãos, Jesus é o Senhor da criação. O Senhor da criação. Antes de avançar, eu acho que cabe a gente pensar algumas coisas aqui a respeito disso. Por exemplo, aqui, irmãos, não há nenhuma brecha para uma teoria da evolução natural, por exemplo. O texto claramente afirma que em Cristo, por meio de Cristo, as coisas foram criadas. Não há margem para a evolução. A teoria da evolução diz que as coisas surgiram por meio do acaso e elas evoluíram até o estado de coisas que a gente encontra hoje. Mas o que a Escritura diz é que em Cristo todas essas coisas foram criadas e em Cristo todas elas são sustentadas. Também não há espaço para um tipo de teologia que nega a historicidade de Gênesis 1 e 2. Como alguns gostam de dizer que o relato da criação foi uma poesia. Mas vejam que isso não se sustenta diante do que Paulo está dizendo para nós. Não se sustenta. Porque Paulo está atribuindo a excelência da obra de Cristo justamente ao fato de que Cristo criou todas as coisas. Se Cristo não criou, então a gente tira essa posição de Senhor da criação de Jesus. Não tem como chamá-lo de Senhor da criação se as coisas surgiram ao acaso ou evoluíram ao acaso. Essas duas coisas, elas não se sustentam. Gênesis 1 e 2 é muito claro ao afirmar que Deus criou todas as coisas. Colossenses é muito claro ao afirmar que Jesus é a fonte, é o meio, é o agente e é o alvo da criação. E existem outros textos, como por exemplo os Salmos. Que diz que a criação proclama, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa em toda a terra e a sua palavra nos confins do mundo. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. E é Ele que sustenta todas as coisas. Por isso podemos dizer também que Cristo é sim o Senhor da criação. Mas não apenas isso. Me acompanhe na leitura do texto. Versículo 18. Tem mais sobre o caráter excelente da obra de Jesus. Ele diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Mais uma vez, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então vejam em terceiro lugar, que Jesus é o Senhor da criação, mas ele também é o Senhor da igreja.
O texto diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E aí, irmãos, a gente já viu em outras cartas Paulo falando a respeito da igreja como um corpo. Em várias cartas, Paulo usa esse símbolo. E por que Paulo fala da igreja como corpo? Porque aqui ele usa a figura da diversidade para falar da unidade. Somos diferentes, cada um com um chamado, cada um com um dom, cada um contribuindo com as suas forças. Mas todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Não há quem seja mais importante ou menos importante. Todos fazemos parte de um mesmo corpo. É disso que Paulo trata em outras cartas. Mas é aqui em Colossenses que ele fala da cabeça do corpo. O foco de Paulo aqui não é tanto falar do corpo em si, mas falar daquele que é o cabeça do corpo. E qual é o propósito de Paulo ao falar de Jesus dessa forma? São dois aspectos. Há um sentido orgânico e há um sentido funcional para Paulo falar de Jesus como cabeça do corpo. No sentido orgânico, não existe um corpo que permaneça vivo sem a sua cabeça. É óbvio. Para que o corpo permaneça vivo, ele precisa estar ligado à sua cabeça. E nesse sentido, Jesus é a fonte de vida para a igreja. É ele que é a fonte de vida para a igreja. Mas no sentido funcional, como a cabeça dá ordens para o corpo, assim é Jesus. As ordens partem dele, as direções partem dele, as instruções partem dele. Nesse sentido, Jesus é também o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça do corpo tanto em um sentido orgânico quanto em um sentido funcional. De forma que, assim como Cristo é o Senhor da criação, ele também é o Senhor da igreja. E aí nós podemos fazer a mesma pergunta que nós fizemos antes. De onde vem a autoridade de Jesus para isso? Como que ele pode se colocar em posição tão elevada de ser o Senhor da igreja? Como? Com que autoridade, com que poder ele pode se colocar nessa posição? E o texto, irmãos, explica para a gente. Paulo vai dizer 4 coisas também a respeito de Jesus e da sua relação com a igreja. Ele diz, Jesus é o princípio, Jesus é o primogênito entre os mortos, Jesus foi feito isso por causa da sua supremacia e nele habita a plenitude de Deus. O que Paulo quer dizer com Jesus é um princípio, ou arquê no grego? Ele quer dizer justamente isso, que ele é a origem, ele é a causa, ele é o fundamento. Como quem diz que em Cristo, nele está fundamentada a igreja. E o que Paulo quer dizer com Jesus sendo o primogênito dentre os mortos? E aí sim, irmãos, aqui o sentido é realmente esse, um sentido cronológico. Em que sentido Jesus é o primogênito dentre os mortos? O que significa isso? Significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. Nesse sentido, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Mas vejam que ao fazer isso, Jesus abriu caminho para que outros também possam ressuscitar para nunca mais morrer. E quem são esses outros? A igreja. Então ele é o fundamento da igreja, mas ele também é aquele por meio do qual a igreja ressuscitará de uma vez por todas, para viver a eternidade no reino da luz. Mas não apenas isso. O texto diz que todas essas coisas foram assim, para que em tudo ele tenha supremacia. Como que Paulo dizendo, para ele, para a exaltação da supremacia nele. E ele termina dizendo, porque em Cristo habita a plenitude, toda a plenitude da divindade. Então vejam, ele é a base, ele é a origem, ele é o meio pelo qual a igreja ressuscitará. É por causa da sua supremacia que a igreja foi criada. Mas vejam que tudo isso acontece porque em Cristo habita a
plenitude de Deus. E aí nós já falamos, né? Pleroma. Toda a soma dos atributos de Deus habita em Cristo. O seu caráter, a sua força. De forma que o que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo, é que Cristo é a sustentação da igreja. Vejam que a correspondência com a criação é exatamente a mesma. Nele, Jesus é o princípio. Por meio dele, a igreja ressuscitará. Para ele, a igreja foi criada para a exaltação da sua supremacia. E é nele que a igreja subsiste. É por causa disso que Cristo pode ocupar a posição também de Senhor da criação. Porque, resumindo, a igreja foi criada nele, por meio dele, para ele, e ela é sustentada por ele, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Então Jesus é sim o Senhor da criação, e ele é também o Senhor da igreja. Vejam a supremacia de Cristo sendo manifesta, um caráter excelente de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a encarnação do próprio Deus. Vejam o caráter excelente da obra de Jesus Cristo na criação, na igreja. Mas não acaba aí. O texto avança mais um pouco para falar de Jesus, da obra de Jesus. A obra da reconciliação. Me acompanha, por favor. Ele diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vejam o caráter excelente da obra de Jesus na reconciliação. Não há como falar sobre reconciliação, não há como falar da obra excelente de Jesus, sem falar, em um momento, da obra da reconciliação. O que a Escritura mostra é que quando o homem caiu, quando o homem se rebelou contra Deus, toda a criação foi sujeita também à futilidade. Nós vimos isso em Romanos capítulo 8. A criação estava sob o domínio do homem. Quando o homem caiu, ela também foi sujeita à futilidade, não por causa dela mesma, mas por causa do homem. E Paulo vai dizer em Romanos que a criação geme. A criação geme, a natureza criada geme. Geme porque sabe que ela não é aquilo que ela deveria ser. Ela não glorifica a Deus como deveria glorificar. E ela geme enquanto aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como se a restauração da criação estivesse vinculada, e ela está, à restauração do homem. E é isso o que Paulo começa a falar aqui também. Porque em Cristo foram reconciliadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. O que inclui a criação, mas também inclui o homem, que foi a causa de tudo isso. Nós sabemos, irmãos, que por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, nós criamos uma relação de inimizade contra Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas essa inimizade não parte de Deus, parte de nós. Fomos nós que nos rebelamos. E então nos tornamos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo. E estamos mortos em nossos delitos e pecados, como falamos pela manhã. De forma que permanecemos sobre o domínio dessas coisas e não temos nem força
e nem vontade para mudar essa realidade. Não há poder no homem para mudar essa realidade. Mas como vimos pela manhã, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, em quem temos o perdão dos nossos pecados. Por uma obra de graça da parte de Deus, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Mas vejam que a linguagem que Paulo usa aqui agora não é tanto a linguagem de redenção, como ele usou anteriormente, onde Deus pagou um preço de sangue para nos redimir. Ele usa uma linguagem mais íntima, ele fala de reconciliação. Ele coloca aqui agora diante de nós o nosso relacionamento com Deus. Que antes era um relacionamento de inimizade. Antes nós estávamos sob a ira de Deus. Mas vejam só, a obra excelente de Jesus. Por meio dele, todas as coisas foram reconciliadas. Inclusive nós. Inclusive nós. Vejam o alcance da obra de reconciliação de Jesus. Mesmo nós, que um dia nos rebelamos contra Deus, mesmo nós que criamos uma relação de inimizade com Deus, mesmo nós que com os nossos pensamentos e as nossas ações desagradamos a Deus, nós que agora estamos em Cristo, já podemos desfrutar das bênçãos da reconciliação. Já podemos desfrutar, porque já estamos em Cristo. Ele já realizou essa maravilhosa obra. No versículo 20, Paulo começa a dizer então quais são essas bênçãos. Ele fala de paz com Deus, no versículo 20. No versículo 22, ele diz que em Cristo nós somos santos, somos inculpáveis, somos irrepreensíveis. Não há mais nada que possa ser imputado em nós, nenhum tipo de culpa. Não há nada que nos torne indignos diante de Deus. Pois em Cristo, por meio da obra de Cristo, por meio da sua morte na cruz e por meio da sua ressurreição, nós fomos reconciliados com Deus. Temos vida e vida eterna. Temos paz com Deus. Não somos mais estrangeiros. Não somos mais inimigos. Mas agora fomos reaproximados e fazemos parte da família de Deus. Não mais escravos, não mais no reino da morte, não mais perdidos, mas livres no reino da luz, para a glória de Cristo. E ele termina no versículo 23 falando de uma dessas últimas bênçãos. Mais uma vez ele fala da esperança do Evangelho. Ele diz, no versículo 23, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os homens debaixo do céu. Vejam mais uma vez a esperança do Evangelho. Evangelho que tem um caráter universal, que é pregado a todos os homens, sem distinção de classe. Sem distinção alguma. Todos os homens, a todos os homens foi revelada essa maravilhosa notícia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho que ultrapassa todas as barreiras linguísticas, étnicas, culturais, políticas e geográficas. Evangelho que está destinado a alcançar todos os povos, raças, línguas e nações. É desse evangelho que Paulo vem falando. E é dessa forma, irmãos, que nós encerramos essa primeira parte da nossa mensagem sobre a supremacia de Cristo. Nós vimos até aqui a supremacia de Cristo sendo proclamada, e proclamada de diversas formas. Proclamada por Paulo,
proclamada pela igreja, proclamada pelo evangelho, proclamada pela obra da salvação, pela obra da criação, pela obra da reconciliação, proclamada pela igreja. Em todas essas coisas, nos vimos a supremacia de Cristo sendo proclamada, de forma que podemos dizer de todos os sentidos que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Vejam todas essas coisas que falamos a respeito de Jesus. Será que não podemos confiar que o Senhor da criação seja também o Senhor da igreja, o nosso Senhor? Será que não podemos confiar que aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas também há de nos sustentar? Será que não podemos confiar que aquele que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos também há de nos ressuscitar para vivermos eternamente com ele? Será que não podemos confiar naquele em quem habita toda a plenitude de Deus? Todos os seus atributos, toda a sua força e todo o seu poder? Podemos, irmãos. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nós. Ele é suficiente para nos salvar. Ele é suficiente para nos conduzir a Deus. Ele é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Ele é suficiente para a nossa santificação. Ele é suficiente para todas as coisas. Pois por meio do Evangelho de Jesus Cristo, podemos nos alegrar, porque não estamos mais perdidos, mas fomos encontrados. Não estamos mais no reino das trevas, não estamos mais sob domínio de Satanás, não estamos mais sob domínio da nossa carne e do pecado. Mas por causa do seu poder, da sua obra, estamos livres e reconciliados com Deus. Não mais inimigos, não mais estrangeiros, mas filhos de Deus. E por meio de Jesus Cristo. Não há mais culpa que possa ser imputada a você. Porque Cristo fez o que era necessário ser feito. Ele é o autor da criação. Ele é o autor da igreja. Ele é o autor da salvação. Tudo o que nós precisamos fazer é olhar para a cruz de Cristo e confiar que o que ele fez por você, o que ele fez por nós, é suficiente para nos salvar. Não as nossas obras, não os nossos méritos, não a nossa força, mas a força daquele em quem habita a plenitude de Deus. É para ele que nós devemos olhar. É nele que nós devemos confiar, pois ele é a imagem do Deus invisível, e nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus, irmãos, Jesus é suficiente para nós. Queria encerrar essa primeira parte pedindo que você mantenha firme essa esperança. Diante de todas as circunstâncias que podem se apresentar, diante de todas as adversidades, problemas e tribulações, aonde está a sua esperança? Aonde está fundamentada a sua esperança? Paulo responde dizendo: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Uma esperança, irmãos, que ninguém pode roubar. Ela está firme, está fundamentada naquele que é o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. Eu queria ler apenas 3 versículos que estão em Tito, que falam sobre isso. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, enquanto aguardamos a bendita esperança. Que bendita esperança é essa, irmãos? Ele responde: a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Por favor, vamos orar mais uma vez.
Senhor, o que podemos dizer, ó Deus, diante de tão preciosa verdade? Nós, ó Deus, somos fracos, nós somos pó. Nós, ó Deus, não temos força em nós para nada. Mas, ó Deus, nos alegramos e nos regozijamos, porque o Senhor, que é todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É assim, ó Deus, que João relatou a imagem de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos ensina outras coisas, ó Deus, como nós vimos aqui. Mas, ó Deus, nos alegramos, porque sabemos que o Senhor fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Temos meditado, ó Deus, nas tuas palavras, e temos visto, ó Deus, como a supremacia de Cristo é revelada para nós. De diversas formas, em diversos aspectos. De forma, ó Deus, que não temos por que não confiar em Ti. Não temos por que não confiar no Senhor. Não temos, ó Deus, por que ficar abalados diante dos problemas dessa vida. Porque aquele que criou todas as coisas é o Senhor da igreja e é também o Senhor das nossas vidas. Aquele que é o autor de todas as coisas é também o autor da nossa salvação. E, ó Deus, queremos descansar nessa preciosa verdade. Queremos olhar para Cristo e enxergar em Cristo a imagem de Deus. Queremos olhar para Cristo e descansar que, sim, a obra de Cristo foi suficiente. Queremos olhar para Cristo, ó Deus, e ter plena confiança de que em Cristo, ó Deus, estamos alicerçados, em Cristo estamos em paz com Deus. E assim, ó Deus, queremos caminhar, não titubeantes, não vagando nesse mundo, mas caminhando, ó Deus, com uma firme esperança, sabendo que em Cristo o Senhor nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E assim, ó Deus, rogamos ao Senhor que não se afaste dos nossos lábios o louvor, que não se afaste dos nossos olhos essa firme esperança. Esperança fundamentada no Evangelho de Cristo, que proclama a supremacia de Cristo em todas as coisas. Obrigado por tudo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.